mundo do crime é sem dúvida um lugar sombrio e misterioso, repleto de histórias que desafiam a nossa compreensão. Nesse vídeo de hoje vamos explorar 9 dos casos de homicídio mais estranhos já registrados. São casos que envolvem métodos incomuns, perfis psicológicos perturbadores e mistérios que nunca foram resolvidos. E você, tá pronto para conhecer os crimes mais sombrios causados por mentes humanas doentias? Então, de forma documental, vamos falar sobre uma seleção dos 9 casos mais obscuros do mundo. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. O caso do assassino do alfabeto abalou os anos 70 e ainda intriga especialistas nos dias de hoje. Uma série de assassinatos assustadores apresentavam um padrão peculiar. As vítimas tinham os nomes e sobrenomes começando com a mesma letra, e os corpos eram encontrados em cidades também com a mesma inicial. O assassino do alfabeto chocou a população de Nova York nos anos 70, quando 3 meninas entre 10 e 11 anos foram assassinadas com sinais de violência sexual e estrangulamento. Isso tudo aconteceu entre 71 e 73. O intrigante padrão gerou diversas discussões e teorias. Alguns sugeriam que o assassino pode ter sido influenciado por letras ou símbolos específicos, mas o motivo permanece um enigma. O que será que levou o responsável a fazer isso? E embora centenas de pessoas foram interrogadas na época, o assassino nunca foi preso. Um homem considerado um suspeito no caso cometeu suicídio 6 semanas após o último assassinato ter sido cometido, mas ele foi excluído como suspeito depois de um teste de DNA em 2007. No caso de uma das vítimas, a Carmen Collon, o tio foi considerado um suspeito até o seu suicídio em 1991. Outro suspeito era o Kenneth Bianchi, que na época era um vendedor de sorvete na região de Rochester, lá em Nova York, e trabalhava nos locais próximos às 2 primeiras cenas de crime. O Kennedy, ele era nativo da região e mais tarde ele acabou se mudando para Los Angeles, ele e um primo, o Ângelo Bueno Jr. Os dois cometeram assassinatos por lá que ficaram conhecidos como Hillside Strangler entre 1977 e 78. O Kennedy, ele nunca foi acusado de ser o assassino do alfabeto. No entanto, há evidências circunstanciais de que o seu carro tinha sido visto em 2 das cenas do assassinato. Esse caso misterioso fascinou especialistas em psicologia criminal, inspirando estudos para compreender a complexidade da mente humana por trás desses crimes tão meticulosamente planejados. Em 2011, o Joseph Naso, de 77 anos de idade na época, era um ex-fotógrafo de Nova York que viveu na área de Rochester na década de 70. Ele foi preso por 4 assassinatos na Califórnia em 77. Ele era um fotógrafo profissional que viajou entre Nova York e a Califórnia por décadas, mas o mais curioso era que, assim como as vítimas de Rochester lá em Nova York, as vítimas na Califórnia também tinham as iniciais iguais. Ele foi considerado um suspeito nos crimes do alfabeto, mas o DNA dele não foi encontrado nas amostras colhidas a partir das vítimas. Então, em novembro de 2013, o Joseph foi condenado à morte pelo assassinato das 4 mulheres da Califórnia. O caso do estrangulador de Boston envolveu uma série de assassinatos que ocorreram na década de 60 na capital de Massachusetts, em Boston. O nome foi dado ao serial killer Albert DeSalvo, que foi condenado pela morte de 4 mulheres. Só que, ao ser preso, o Albert DeSalvo ele assumiu a autoria de outros 13 assassinatos. Os crimes dele incluíam estrangulamento e as vítimas eram encontradas apenas com meias e as roupas íntimas. Quando foram encontrados, os cadáveres estavam em posições consideradas provocantes. E eu vou deixar nos cards e no comentário fixado o link para esse caso, que já tem o vídeo completo aqui no canal. O caso do estrangulador de Boston aconteceu antes mesmo da expressão serial killer ser cunhada por Robert Ressler lá nos anos 70. O assassinato brutal da Katherine Knight. A Katherine Knight, também conhecida como o Cavaleiro Negro, assassinou brutalmente o seu marido, o John Price, lá em 2000. Ela também mutilou outras 3 mulheres. As tendências violentas da Katherine começaram ainda quando ela tinha 15 anos. O assassinato brutal do John Price pela esposa enviou ondas de choque por toda a Austrália devido à natureza extremamente
extremamente macabra. Os detalhes do caso foram particularmente horríveis, já que a Catherine não apenas cometeu o ato hediondo do assassinato, mas também cozinhou partes do corpo do Price para alimentar os seus filhos. Esse crime chocante e grotesco cativou a atenção do público, levando uma intensa discussão das questões de saúde mental e o comportamento criminoso. A sessão de renascimento da Candace Newmaker. A Candace Elizabeth Newmaker foi uma criança que morreu durante uma sessão de terapia de 70 minutos. A terapia foi realizada por 4 terapeutas não licenciados. O caso aconteceu quando a Candace, uma menina de 10 anos, passou por uma polêmica sessão de terapia destinada a simular a experiência de nascer de novo. Este incidente angustiante levou à condenação de um psicólogo não licenciado que foi considerado culpado de negligência e abuso infantil, resultando em morte. Este caso histórico trouxe à luz os perigos das terapias psicológicas não regulamentadas e lembrando a todos a necessidade da supervisão rigorosa e padrões éticos na profissão da saúde mental. O caso do suposto sacrifício satânico da Janet De Palma é um caso de assassinato muito assustador. A Janet, ela foi encontrada morta em 72, e o que torna esse caso particularmente bizarro é a ausência de quaisquer ferimentos evidentes ou sinais de violência física no corpo. Isso levou a especulações sobre as circunstâncias que rodearam essa morte, com muitas teorias apontando para a possibilidade de um sacrifício ritual satânico. A descoberta de penas e símbolos estranhos perto do seu corpo apenas aumentou a mística que envolve o caso, alimentando a crença de que sua morte poderia estar ligada a práticas ocultas. Os crimes bizarros de Dennis Nilsen. Dennis Nilsen foi um serial killer escocês que matou pelo menos 15 homens e garotos homossexuais sem teto em Londres entre 78 e 83. Ele foi condenado por 6 homicídios e 2 tentativas de homicídio. O Dennis, ele foi sentenciado à prisão perpétua em 83. O modus operandi assustador do Dennis incluía atrair homens vulneráveis para o seu apartamento com a promessa de comida, álcool ou apenas por abrigo. Só que uma vez lá dentro, o Dennis estrangulava suas vítimas até a morte. Mas o que acontecia depois dos assassinatos é que torna esse caso ainda mais bizarro. Uma série de atos macabros, incluindo tomar banho, vestir e conversar com os corpos falecidos. A polícia também encontrou restos humanos no encanamento da casa, também no jardim e sob o piso do sótão. O grande volume de restos mortais encontrados na casa dele foi sem precedentes, o que desencadeou uma reavaliação completa das técnicas de investigação forense e de processamento da cena do crime. O Dennis, ele morreu em maio de 2018, aos 72 anos, após uma cirurgia no abdômen. A vovó estripadora Tamara Semsovna. Tamara Semsovna é uma suposta assassina em série russa. Ela nasceu em Uzhur em 25 de abril de 47. A Tamara foi presa em julho de 2015 sob a suspeita de ter cometido 2 assassinatos com extrema crueldade. Ela foi presa por envenenar e desmembrar uma amiga, mas uma investigação revelou que ela matou dezenas de homens de maneira semelhante. Ela foi considerada uma assassina brutal e possivelmente canibal. Dizem que ela supostamente tinha um efeito hipnótico sobre os homens. O caso da vovó estripadora é uma das histórias de assassinato mais arrepiantes e desconcertantes que surgiram na história recente. As suas vítimas incluíam o marido e vários outros inquilinos para quem ela alugava um apartamento. Depois de ser detida, a alegação dela era de ser mentalmente incapaz de ser responsabilizada pelas suas atitudes. Muitos questionaram como alguém capaz de atos tão horríveis assim poderia escapar de todas as consequências das suas ações devido a considerações de saúde mental. O assassinato da Dália Negra. O assassinato de Elizabeth Short, que ficou conhecida como Dália Negra, continua sendo um dos casos mais enigmáticos e arrepiantes da história do crime. A Elizabeth Short era uma jovem aspirante à atriz que foi encontrada brutalmente assassinada em Los Angeles em 47. O corpo dela foi decepado na cintura
e colocado em um terreno baldio. Uma imagem que tem assombrado os investigadores e o público há décadas. O assassino do tronco de Cleveland. O assassino do tronco de Cleveland foi um assassino em série não identificado que atuou em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, no início do século XX. Ele matou e desmembrou pelo menos 12 pessoas na década de 30. O assassino também ficou conhecido como o Carniceiro Louco ou o Assassino do Torso, e esses nomes se referem ao seu hábito de esquartejar os corpos das pessoas que ele matava. O primeiro corpo apareceu em setembro de 34, quando um jovem descobriu enquanto caminhava pelas margens de um lago. A polícia percebeu que o torso da mulher tinha sido tratado com algum tipo de óleo e que a pele estava, olha só, como couro. As autoridades estimaram que a mulher tinha cerca de 30 anos de idade. O assassino também arrancava a cabeça das vítimas ainda vivas e provavelmente as guardava de recordação. Esse criminoso ficou conhecido por desmembrar as vítimas e deixar os restos mortais em vários locais. Isso na época evitou a captura e a identificação dele, criando uma atmosfera de medo e mal-estar na cidade. Os 9 casos de assassinato mais estranhos de todos os tempos fascinaram e deixaram o público perplexo com a natureza bizarra e incomum. Esses casos não resolvidos e resolvidos deixaram investigadores e o público em geral com perguntas sem resposta, e esses crimes bizarros causaram um forte impacto na sociedade. Não acredito que você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o like para me ajudar com a divulgação do canal. Se você gostou do vídeo e curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e eu te vejo em um próximo vídeo. Até já!